Olá, me chamo Yasmin Sarges e, junto com minha dupla Joyce de Maria, irei apresentar a socialização do projeto de ensino em educação, que tem como tema a importância da formação e profissionalização docente para o ensino de qualidade. Nossa justificativa é que este trabalho é uma pesquisa que visa uma possível estratégia de motivação ao docente e, ao mesmo tempo, um alerta de acontecimentos que desencadeiam o professor ao desinteresse pela profissão. Este estudo é uma pesquisa qualitativa devido à abordagem do assunto investigado. O presente trabalho focaliza a formação continuada dos professores na perspectiva de conhecer suas necessidades de formação, numa abordagem qualitativa e descritiva, visando as dificuldades e as carências dos docentes, apontando os desafios enfrentados pelos mesmos, as desmotivações e a falta de valorização do professor pela comunidade como um todo. Nossos objetivos são possibilitar uma reflexão sobre os desafios da formação docente, destacar os mecanismos de enfrentamento dos professores e alunos em relação aos desafios da formação, analisar as consequências da falta de condições para vivenciar a formação no dia a dia da sala de aula, refletir práticas pedagógicas enquanto política pública de formação docente na atualidade. Fundamentação teórica: a formação de professores da educação básica. Segundo Romanovski, o objeto da formação continuada é a melhoria do ensino, não apenas a do profissional. Portanto, os programas de formação continuada precisam incluir saberes científicos, críticos e didáticos. É importante salientar que o campo de formação continuada de professores apresenta-se bastante diversificado, contando com concepções, conteúdos e métodos que implicam aspectos políticos, culturais e profissionais. O processo de formação implica a construção da profissão de professor. Entre esses aspectos, a discussão sobre os saberes é básica na formação continuada. A compreensão dos saberes abrange os da experiência, saberes de conhecimentos específicos e os pedagógicos. A perspectiva da especificidade da profissão docente. 1. É uma profissão epistemologicamente diferenciada, ligada ao conhecimento, saberes construídos também em situação. 2. Tem uma dimensão ético-valorativa inerente a ela. 3. É uma profissão com uma perspectiva de praxis. Fundamentação teórica. A formação é um dos instrumentos privilegiados no processo de construção de uma identidade profissional nos professores. Ela é um processo contínuo que se inicia antes dos exercícios das atividades pedagógicas, prossegue ao longo da carreira e permeia toda a prática profissional, numa perspectiva da formação permanente. Refletir sobre a profissionalização do magistério implica necessariamente ressaltar a importância da articulação entre a formação inicial e a continuada. Logo, torna-se importante conhecer e analisar como os cursos de formação inicial e, sobretudo, continuada vêm contribuindo ou prejudicando para a constituição do profissional detentor dos elementos necessários ao educar que a sociedade tecnológica vem exigindo. Metodologia. Este estudo se pautou por uma abordagem de pesquisa qualitativa sobre a formação da identidade do professor no cotidiano da escola pública, tendo como foco as séries iniciais do ensino fundamental. Para tal, fundamentamos nossa pesquisa segundo a descrição de Minar. A pesquisa qualitativa é a pesquisa relativa a questões particulares, a qual se preocupa nas ciências sociais com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Resultados e discussões. A pesquisa foi voltada para os professores da rede regular de ensino das turmas trabalhadas, por meio de questionário semi-estruturado. Suas respostas foram transcritas na íntegra, conforme autorização dos mesmos.
Sobre formação continuada, Machado propõe que, no sentido individual, a formação estimula uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça os meios de um pensamento autônomo e as dinâmicas de autoformação participada, pois esta informação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional. A identidade na percepção do professor. Aqui temos o gráfico onde mostra o início da carreira e a relação entre formação inicial teórica e prática. Depoimentos das professoras participantes. A escola é tida hoje como depósito de alunos. Os pais querem um lugar para deixar seus filhos em segurança e os professores estão sentindo dificuldade em atender da melhor forma possível, pois nas formações continuadas não têm se destacado esses pontos para qualificar o profissional. Para este, se torna apenas obrigatório manter os alunos em sala de aula sendo bons governantes sem patrão. Percebo que o papel de educador fica cada vez mais difícil, em função dos diversos papéis que temos de desempenhar: pai, mãe, dentista, psicólogo e até médico, assim ficando cada vez mais ser professor especificamente. A escola, e da mesma maneira o professor, deve estar preparando e muitas das vezes a formação continuada não nos prepara para os desafios imprevistos. Considerações finais. Portanto, a qualificação docente é uma responsabilidade que diz respeito ao professor e ao próprio governo, que precisa investir mais na qualidade da formação deste profissional, para que os alunos possam ter à sua disposição professores preparados para os desafios desta nova sociedade.